Vamos ler em Marcos capítulo 1. Os irmãos sabem que nós começamos uma série de palavras no domingo passado, baseadas no livro de Marcos. Nós vamos estar ministrando mais nos domingos à noite. Nas terças-feiras, nós vamos estar ministrando outras palavras. Mas hoje eu quero retornar novamente ao livro de Marcos. Quero falar um pouco sobre a Trindade. Nós lemos os 11 primeiros versículos e vamos estar lendo do versículo 9 até o 13. Marcos capítulo 1, do 9 ao 13. Diz o seguinte a palavra de Deus: Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, graças te damos, Pai querido, porque Tu tens sido tão bom para com nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Deus, pela saúde. Obrigado pelos anos de vida, Senhor. Nós entendemos que tudo isso é dádivas pela Tua graça, Senhor. Nós somos tão agradecidos a Ti, Senhor. E eu sei que alguns dos que aqui estão entraram aqui com problemas internos, problemas em suas famílias, problemas de saúde. Senhor, a Tua palavra, ela é rica, ela é maravilhosa. E eu tenho certeza de que nesta noite o Teu Espírito Santo há de lançar luz sobre o nosso entendimento e nós sairemos daqui, Senhor, confiantes, desejosos mais de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos liberdade em cultuar a Ti, em prestar culto racional, como diz a Tua palavra a Ti, Senhor. Muito obrigado, graças te damos por esses irmãos que aqui estão, por aqueles que hão de chegar. Ó Deus, aqueles que queriam estar e não puderam. Ó Deus, se for problema de enfermidade, Senhor, visita o leito de dores. Que eles sintam, Senhor, ó Deus, a paz em seus corações, uma motivação a continuar crendo em Ti e examinando a Tua palavra também, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, queridos, por gentileza. Bem, amados, no domingo, nós estivemos aqui em contato com os primeiros versículos de Marcos. Se você não veio, você pode acessar pelas redes sociais, podcasts da igreja, YouTube também, em formato de áudio. Você pode ouvir também essa palavra de domingo à noite. E eu tenho certeza de que enquanto nós estivermos assim, examinando o livro de Marcos, nós vamos ser muito edificados pela palavra de Deus. Nós terminamos ontem a nossa leitura bíblica, de segunda a quinta. Nós terminamos ontem o livro de Marcos. Já lemos 16 capítulos de Marcos. Amém? Então, queridos, versículo 1 do capítulo 1, Marcos, ele já começa o evangelho que foi o primeiro a ser escrito, que serviu como referência para Mateus e Lucas escreverem também. Aliás, boa parte, mais de 50% daquilo que tem em Marcos, você encontra em Mateus e encontra em Lucas também. Na verdade, eles copiaram. Eles tinham um livro de Marcos como fonte de pesquisa.
né, como fonte bibliográfica, para que eles pudessem ter um pouco mais de argumentos. Então ele começa aqui dizendo o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, ele vai direto ao ponto. Ele vai direto ao ponto. Ele vai falando logo de Jesus como sendo o Messias, como sendo o ungido, né, como sendo o esperado, não apenas de Israel, mas o esperado das nações. Amém? Ele fala sobre João Batista e tudo mais, mas quando chega aqui no versículo 9, ele começa a discorrer sobre a Trindade, sobre a Trindade. E então, nós podemos ver aqui claramente, aqui em Marcos capítulo 1, nesses versículos que nós lemos inicialmente, né, que Jesus, ele veio para cumprir toda a palavra. Ele veio para cumprir toda a palavra, e podemos ver aqui que Jesus, ele é o cumprimento dos anseios e visões de todos os profetas, ou seja, os profetas, os reis, profetas, sacerdotes, todos eles disseram, né, todos eles também, os seus ministérios, ministério sacerdotal, ministério profético, ministério dos reis, tudo isso aí se cumpriu em Jesus, porque Jesus, ele é rei dos reis, sumo sacerdote, o profeta, né, profeta também, maior de todos os profetas. Então todas as escrituras convergem para Jesus. Ele mesmo disse: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém, queridos? Então, agora, Marcos, ele começa a falar sobre Jesus Cristo, né? O intuito dele era falar sobre o ministério de Jesus, falar sobre aquilo que Jesus fez. E nessa passagem sobre o batismo de Jesus, nós podemos ver algumas coisas interessantes aqui, queridos. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos aqui a Trindade. Vocês conhecem a Trindade, né? Quando falamos em Trindade, estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porventura eu pergunto para vocês: quantos de vocês já memorizaram a pergunta e a resposta da semana? Alguém se habilita? Ninguém ainda, né? Mas a pergunta é fácil, né, Igor? A pergunta diz o seguinte: quantas pessoas existem em Deus? Quantas pessoas existem em Deus? A resposta nós temos: existem 3 pessoas no único Deus vivo e verdadeiro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, queridos, são as mesmas pessoas em substâncias iguais em poder e glória. Mesma pessoa, as mesmas pessoas em um só Deus. E a base, 2 Coríntios 13, né, que é graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Nós temos aí a figura da Trindade. E é interessante, irmãos, não é apenas uma passagem bíblica. Não é apenas uma passagem bíblica, mas Tim Keller, no livro A Cruz do Rei, ele fala sobre isso. E no primeiro capítulo ele faz algumas conotações sobre essa questão aí da Trindade, né? Da Trindade, como funciona a Trindade. É importante nós entendermos isso, irmãos, porque muitos crentes fazem confusão terrível. Fazem confusões, tem dificuldade em ver Deus como Pai, tem dificuldade em ver o Espírito Santo como o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem dificuldade em ver o Espírito Santo como consolador. Então, queridos, é importante nós entendermos
a existência da Trindade. É importante nós discernirmos as funções da Trindade também. E é interessante também, amados, que nós podemos ver aqui nesse texto, olha, lendo novamente o versículo 9, de Marcos 1, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus abertos ou rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Temos aqui a figura do Espírito Santo, né? Uma pessoa da Trindade. E o Espírito descendo como pomba sobre ele. Agora, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava. Preste atenção. Pode até colocar aí o versículo 2. Isso. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava sobre as águas. Então, na época de Jesus, eles liam uma Bíblia chamada Targums. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem a Septuaginta, que é a Bíblia traduzida do hebraico para o grego, e o Targums é a Bíblia em latim, traduzida do hebraico. Isso é importante, querido. A igreja precisa de base bíblica, de entender aquilo no qual nós cremos. Então, o Targums, que era Bíblia, repetindo novamente, em aramaico, traduzida do grego, ela dizia o seguinte, olha o que falava o versículo 2. Olha como era traduzido o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas como uma pomba. A palavra pairar é bater asas. Bater asas, ou pairava ou batia asas, na figura de uma pomba. Queridos, olha que coisa impressionante. Por que o Espírito Santo, aqui no batismo de Jesus, ele aparece como uma pomba? Exatamente mostrando para nós como tudo começou. Como tudo começou, a criação de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, queridos, nós podemos ver, tanto na criação, como no batismo de Jesus, a existência de três pessoas. Deus criando, o Espírito Santo preservando, e a palavra, e disse Deus, né? E disse Deus, João 1, capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo, ou a palavra, no princípio era a palavra e a palavra era Deus. Ou seja, estava o Pai, o Espírito Santo pairando e Jesus como Jesus a palavra, a voz que saía era Jesus presente na criação. Então, amados, vemos aqui em Marcos capítulo 1, versículo 10 e 11, lendo novamente, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Sabe, amados, é importante nós entendermos essa questão da Trindade. Quando nós entendemos a existência da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como funciona a Trindade, nós vamos descobrir o motivo da nossa existência. Vocês lembram, durante os 12 dias, nós estudamos sobre Em Busca de Deus, de John Piper. Vocês estão lembrados? Na primeira ministração, eu ministrei sobre a felicidade de Deus. Alguns irmãos ministraram outras palavras aqui. E nós vimos ali, durante esses 12 dias, que só existe uma pessoa feliz, totalmente feliz no universo. Qual é o nome dessa pessoa? É Deus, né? Por que ele é totalmente feliz? Porque ele faz tudo o que lhe apraz.
Como ser feliz? Como alguém pode ser feliz? Fazendo tudo o que lhe apraz, fazendo tudo o que lhe agrada. E nós sabemos que, humanamente falando, isso é impossível. É impossível. Uma pessoa que faz tudo o que lhe agrada, no mínimo ela vai ser o quê? Uma pessoa egoísta, porque ela vai esquecer do seu semelhante, vai esquecer dos seus amigos, dos seus parentes e tudo mais. Mas, amados, é interessante nós entendermos isso, para nós passarmos o ano de 2025 completos, inteiros em Deus, e não esperarmos nada desse mundo, porque esse mundo é passageiro. Os prazeres desse mundo são passageiros. O dinheiro que você ganha, a casa que você tem, as fazendas que você possui, a traça e o ferrugem vai consumir, vai ficar tudo aqui. Os bilionários da vida, eles morreram e deixaram tudo. É interessante que alguém já disse que caixão nem gaveta tem. É mesmo? Nem gaveta tem. Vocês estão lembrados que no último dia eu ministrei aqui e eu falei sobre Eclesiastes 2. Salomão, ele foi um homem que teve muitas mulheres, muita sabedoria, muitas riquezas, muitas famas, muitas glórias. Na sua juventude, ele pôde desfrutar de muitos aplausos, muitos reconhecimentos, mas no final da sua vida, ele chegou à seguinte conclusão: é vaidade, tudo é vaidade. Os entendidos falam que quando ele era jovem, ele escreveu aquele Cântares, ou Cântico dos Cânticos, falando sobre o amor. Ele fala sobre o amor de um homem para com a mulher, a Sulamita, fala muito sobre a Sulamita, do amor que existe entre um homem e uma mulher. E depois ele ficou mais maduro, maturidade chegou, ele escreveu Provérbios, um livro de sabedoria. Mas a velhice apareceu, aí ele descobriu que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Olha que Salomão foi o homem mais rico, mais sábio que existiu na terra. E ele não encontrou a felicidade. A felicidade, só uma pessoa experimentou até hoje, ou experimenta: Deus. Ele é completo, ele é realizado em tudo aquilo que ele faz. Então, queridos, quando Jesus saiu ali da água do batismo, batismal, o Pai disse: tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. O maior prazer de Deus é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nesse mesmo instante, irmãos, Jesus Cristo foi revestido de poder. Nesse encontro da Trindade, no início do ministério de Jesus, ali Jesus pôde experimentar algo extraordinário para começar o seu ministério. Sabe, Jesus na oração que nós conhecemos, também lá em João 17, 3, se eu não me engano, coloca lá, filha, para nós, João 17, 3. Deixa eu ver se é isso mesmo, João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Não é exatamente esse o texto que eu queria, mas não tem problema, vamos adiante. Então o Pai é glorificado no Filho, e o Filho é glorificado no Espírito Santo. Então um glorifica o outro. Então, na medida em que um glorifica o outro, eles são completos em si. Sabe, queridos, a figura do casamento aqui. Nós temos um casal que vai casar nesse final de semana, né? Temos aqui o Léo e a Luana, que vão se casar. E é interessante que eles, para poderem se casar, olha o que acontece. Eles começaram a namorar, ficaram noivos, e eles se apaixonaram um pelo outro, né? Se apaixonaram, isso aconteceu contigo, aconteceu comigo também. Se apaixonaram e ficaram juntos, trocando como amigos, estando juntos como amigos.
Então eles decidiram viver um para o outro. Viver um prol do outro. Um fazendo o outro feliz. Vivendo intensamente, os dois sendo uma só carne. Não serão os dois, mas uma só carne, como diz a palavra de Deus. Os interesses de um serão o interesse do outro. Em um casamento, é assim que acontece. Quando um casal está em conflito, geralmente há muito egoísmo. As pessoas só pensam nas suas razões, nas suas colocações. É ou não é? Nos seus pensamentos. E quando o diálogo não é o bastante, parte-se para o grito, parte-se para a agressão verbal. E alguns, infelizmente, parte até para a agressão física. Infelizmente. Mas no nosso meio, isso não acontece, graças a Deus. Então, queridos, o casamento, a pessoa está disposta a servir um ao outro, a ajudar um ao outro. Está disposta a negar a si mesmo em prol da felicidade do outro. É o que acontece na Trindade, irmãos. Eles vivem em prol um do outro. Um amando o outro, um glorificando o outro, um ajudando o outro. E é por isso que a felicidade acontece. Quando Deus disse, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Irmãos, Deus estava dizendo para mim, para ti o seguinte, eu sou realizado. E é interessante que esta realização começou quando? Na eternidade. Porque antes da criação dos céus e da terra, antes de Deus criar o universo, antes de Ele criar as galáxias, Deus já existia. Porque um dos atributos da Trindade é a eternidade. Ou seja, eles não têm princípio e não têm fim. Os céus e a terra, tudo que existe no universo, existem para quê? Por quê? Para glorificar a Deus, para a beleza de Deus, para exaltar o Senhor. Então, nosso Deus, Ele é assim, Ele é grandioso, Ele é justo, Ele é perfeito em seus caminhos. Ele é santo, santo, santo. Quando nós estudamos sobre a santidade de Deus, nós entendemos como funciona a Trindade. Sede santo, porque santo é o vosso Pai, é o vosso Deus, é o vosso Senhor. Então, amados, Deus é completo. Ele é totalmente realizado. E é interessante que C.S. Lewis, ele fala que esse amor, esta paz que há na Trindade, esta harmonia, esta ajuda mútua, esse servir um ao outro, esse ajudar um ao outro, esse amar um ao outro, é tipo uma dança. Imagine só se Deus fosse uma pessoa apenas, seria carente, é mesmo? Seria carente, mas Ele é completo, totalmente realizado, porque Ele é uma família. Lembrem-se do ano passado, proposta eterna de Deus, tem uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, ao entender como funciona a Trindade, nós começamos a entender o seguinte, que Jesus Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Entendendo de que nós somos o corpo e Ele é o cabeça, nós estamos ligados à Trindade. Como é que nós podemos encontrar felicidade? Nas coisas desse mundo? Não. Porque que tudo nesse mundo é passageiro. Os prazeres da carne, que são gostosos. Usar droga não é ruim, mas é um prazer passageiro. Passa muito rápido. O prazer verdadeiro e real está nos valores celestiais. Isso é tanto verdade que nós vamos viver nesse mundo por poucos anos, 70, 80 anos. O que passa disso é enfado e canseiro, diz a palavra. Nós só encontramos razão para a nossa vida estando em Deus.
vivendo em unidade com a Trindade Santa. Pois o Espírito Santo vive em você. Você tem livre acesso ao coração do Pai. Jesus Cristo é o seu Salvador. Jesus Cristo é o seu Senhor. Então nós somos felizes, porque Ele é feliz. E nós estamos nele. Nós somos dependentes dele. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós não procuramos a felicidade passageira. Nós sabemos que o mundo passa e com ele a sua glória, as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entra nessa jogada. Entra aqui na dança da Trindade. Experimentando mais de Deus. Sendo mais parecido com Deus. Irmãos, lá no céu nós vamos viver em outra esfera. Corpos celestiais, diz a palavra de Deus. São corpos celestiais. Como há corpos terrestres, Paulo diz ali, há corpos celestes também. Então, entendendo, querido, que nós vamos viver nessa dimensão, nessa outra dimensão, nós somos completos em Deus. Encontramos a realização das nossas vidas em Deus, firmados na rocha eterna. É por isso que nós precisamos da palavra, pois a palavra de Deus, ela coloca no meu interior, no meu homem interior, mais de Deus, mais de Jesus, mais do Espírito Santo, mais do Pai, mais do Filho, mais do Espírito Santo. E assim nós nos encontramos. E assim você descobre quem você é em Deus. As riquezas desse mundo são ilusões, queridos. É ilusão. Muita ilusão. É por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: quem está em Cristo, nova criatura é, ou seja, nova criação. Nós fomos criados novamente, à imagem e semelhança de Deus. Jesus é o primogênito dentre os mortos. E nós somos também renascidos em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Sabe, amados, o que resta a nós, como filhos de Deus, é entendermos de que o projeto de Deus para mim e para você é lindo, maravilhoso, mas vamos tirar os nossos olhos dessa terra. O autor aos Hebreus diz, fitando os olhos em Jesus. Quando diz fitar os olhos em Jesus, está falando para nós sairmos aqui deste mundo. As paixões desse mundo são passageiras, mas quando você fita os seus olhos em Jesus, aí você encontra a razão da sua existência. Aí você começa a ser uma pessoa realizada. Você só pode ser um homem realizado em Deus, uma mulher realizada em Deus. Não esqueça, tudo nesse mundo passa, tudo é passageiro, mas como é bom dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo, e se eu viver, eu vou viver para Cristo, de sorte que Cristo será engrandecido na minha vida, tanto na morte como na vida. Ele diz, estou em aperto, não sei se melhor ir ou ficar, mas se ficar, há de produzir frutos, eu viverei para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Agora um último pensamento aqui, queridos, prestemos atenção. O que aconteceu lá na criação? A Trindade foi participante ativa da criação, lá em Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2. Mas no capítulo 3, entra uma figura, né? A serpente, Satanás, a antiga serpente. E é interessante que tanto C.S. Lewis como o Tim, ele fala o seguinte, Tim Keller fala o seguinte, capítulo 1 de Marcos. Olha aqui para o texto que nós lemos. Versículo 12. Logo o Espírito o impeliu para o deserto. Olha o que o Espírito Santo fez. Logo o Espírito o impeliu, o conduziu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás.
sendo tentado por Satanás. Queridos, uma das grandes realidades que nós precisamos entender é que a tentação, ela vai ser algo que vai te acompanhar. É aqui que muitos são derrotados. É aqui que muitos ficam para trás. É aqui que muitos demonstram que nunca conheceram o Senhor Jesus Cristo. Nunca conheceram a salvação que há em Jesus. A tentação, querido, ela vai te derrubar, ou vai te deixar um obreiro aprovado. Um homem mais alicerçado, mais edificado na rocha eterna. E tem gente que cai por pouco. Tem gente que cai por um copo de cachaça. Por um rabo de saia. Tem gente que cai por ganância, por avareza. E nem precisa 40 dias. É o primeiro que aparece. Vou contar uma historinha para vocês de um sonho. Eu tive um sonho, então vou contar o sonho. Tá bom? Vou contar um sonho. Eu estava dormindo essa semana. Nesse sonho, estou contando um sonho, não é profecia nem revelação, pelo amor de Deus. Nesse sonho, eu sonhei de que eu estava passando em um lugar e havia uma moto. E eu estava distante do meu destino. Eu estava andando a pé e tinha uma moto ali parada, que era de uma empresa. Sabe o que eu fiz? No sonho, eu peguei, graças a Deus, eu roubei a moto. Ô pastor condenado. Ainda bem que foi sonho, né, irmãos? Mas engraçado que quando eu estava roubando aquela moto, ou pegando aquela moto, eu estava entendendo que aquilo era errado. Aquilo que eu estava fazendo era totalmente errado. Aí eu saí com essa moto e fui para o local, o meu destino. Ao chegar no destino, o peso de consciência. O que tu está fazendo com essa moto? Tu é doido, rapaz. Essa moto não é sua, tu furtou. Tu roubou uma moto. Aí eu fiquei apavorado no sonho. Aí daqui a pouco, eu tentei deixar a moto. Aí a moto estava na rua. Eu fui sair, esqueci a chave, deixei a moto um pouco estacionada na rua. Daqui a pouco veio um carro da polícia. Esse carro da polícia era enorme, muito grande. Aí os guardinhas falavam: ei, rapaz! Falei, me lasquei, vou preso agora. Essa moto está estacionada no lugar errado. Mas ficaram olhando com os olhos arregalados para mim. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Me acordei, graças a Deus. Deus, obrigado, que é um sonho, meu Deus do céu. Nunca roubei, nem hei de roubar no nome do Senhor Jesus. Mas, queridos, eu fiquei pensando, meu Deus, nós temos tantas facilidades em cair na tentação. Às vezes a gente cai com tanta facilidade. Você cai como um cordeiro que é levado ao matador, sabendo que o que você está fazendo conscientemente, no que eu estou fazendo de errado, desagrada a Deus, desagrada ao Espírito Santo, mas teimosamente nós decidimos desobedecer ao Senhor, entristecer o Espírito Santo. E quantos de nós, ao entristecermos o Espírito Santo, você sentiu um calor no teu coração dizendo, mais uma vez você errou sabendo, entendendo de que isso desagrada ao Pai. Sabe, queridos, estamos vivendo para a glória de Deus. Quer viver para a glória de Deus? É tempo de dar um basta com o pecado. Aquele que é santo, mais santo, santifique-se mais ainda. Temos que lutar contra o pecado, derramando o sangue se for necessário. Mas não vamos ceder, não vamos reter. Porque o futuro que nos espera é glorioso,
é majestoso. Vamos contemplar a face daquele que é totalmente feliz. E nele, e através dele, e por ele, nós seremos felizes também. Amém? Vamos cantar com o Ministério de Louvor. Em pé, por favor.